santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Senhor abençoe a meditação da sua palavra nesta noite. Amém. O apóstolo Pedro, escrevendo, aqueles irmãos, os cristãos, naqueles locais, naqueles lugares que fala, no primeiro versículo do capítulo 1, que foram já eleitos, segundo total conhecimento de Deus, em santidade, Espírito, em santificação do Espírito, para a obediência, ali no capítulo 1, ele está falando, os irmãos ali, ele cita os lugares, Capadócia, Ásia, Bitínia, Galácia, Ponto, esses locais eram aqui que ele estava escrevendo. E agora, aqui no capítulo 2, ele vai dar ensinamentos muito preciosos acerca da vida espiritual, falando do Senhor Jesus Cristo como a pedra angular. E aqui no versículo 9, como nós vemos, ele vai se dirigir diretamente, mais uma vez, àqueles irmãos ali, aquelas pessoas, aqueles cristãos, aqueles crentes. Já disse no capítulo 1 que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus. E agora ele vai dizer: vós sois raça de rei, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando a pessoas agora convertidas, a pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que antes estavam andando em trevas, foram chamados das trevas e agora estão na luz inacessível do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que antes não conheciam a Deus e não tinham alcançado misericórdia, mas no conhecimento do Senhor Jesus Cristo alcançaram misericórdia, conhecem a Deus, têm uma vida com Deus, em todo o seu aspecto espiritual. Quando Pedro fala que essas pessoas agora conhecem a Deus e alcançaram a misericórdia da salvação, ele sabe muito bem do que ele está falando. E com certeza aqueles cristãos ali também sabiam, lembrando da vida miserável que levavam nas práticas do pecado, na falta de conhecimento da vontade de Deus nas suas vidas. E agora então, através do Senhor Jesus Cristo, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no contato com a palavra, como ele fala no começo do versículo 2, desejai como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o gemido do leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Eles se chegaram para o Senhor Jesus Cristo, a pé, e eles estão sendo edificados casa espiritual, sacerdócio santo. Ele fala ali primeiramente, antes de chegar ali no final do texto, sacerdócio espiritual, casa espiritual, sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então agora essas pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho, e a vida passada, a vida de tristezas, de dificuldades, onde o pecado elas dominava, onde elas não tinham consciência daquilo que Deus queria deles, desejava deles, e o que eles poderiam ser nas mãos de Deus. Isso passou. E agora eles podem ser chamados de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso que nós vamos ver. Esses versículos são versículos que eu tomei como base para entendermos e para meditarmos um pouco nessa grandiosidade de obra de Deus, que é o reino de Deus. Pedro está dizendo claramente que agora aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, são o povo de Deus, pertencem ao reino, são sacerdotes deste reino, e eles têm agora como finalidade proclamar como serviço, como meta, como atividade, proclamar as virtudes deste reino, deste Senhor, deste Salvador. E eu gostaria de perguntar: você já faz parte deste reino? E se você faz parte desse reino, você tem sido usado para proclamar as virtudes deste reino? Você tem sido chamado, sim. Você faz parte, sim. Mas você está proclamando, sim ou não, as virtudes deste reino? Para proclamarmos as virtudes deste reino, as virtudes daquele que vos tirou lá das trevas, daquele mundo de pecado, de inconsciência às coisas de Deus, que leva as pessoas para o inferno, para a perdição. Você tem proclamado isso? Você tem sido um canal pertencente a esse reino e capacitado deste reino para fazer esse trabalho? Será que todos nós estamos proclamando essas virtudes? Será que temos vivido essas virtudes? Será que isso tem feito a diferença fundamental na nossa vida? Porque para isso fomos chamados, para isso o Senhor nos salvou. Ele nos salvou não somente para desfrutarmos de uma tão grande salvação, já aqui, e alcançarmos o céu. O hino que eu cantei: quem entrará no eterno lar de Deus? Quem hoje está a contemplar a cruz deste mundo de trevas, envolto em trevas, em Cristo trevas, quem achará o Salvador Jesus? Irmão Benedito, como o Senhor encontrou o Senhor Jesus? Alguém foi lá e pregou o Senhor Jesus, não é verdade? Todos nós aqui, alguém pregou o Senhor Jesus para nós. Alguém foi lá e proclamou as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não é tão bom estar na luz do Senhor Jesus Cristo, de maneira que nós temos que proclamar o lugar, a posição, as bênçãos, os privilégios que temos como sacerdotes desse reino, como salvos deste reino. Então é muito importante, que essa introdução do nosso assunto entre no nosso coração de uma maneira muito singular, para que nós sintamos, assumamos a nossa posição, o nosso lugar neste reino, no reino de Deus. E é muito melhor do que ser um brasileiro, do que ser, por exemplo, o prefeito da cidade, do que ser o presidente da república, de ser alguém importante neste mundo. Muito melhor é sermos representantes, sacerdotes
Versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Bom, o Senhor Jesus Cristo já começa chamando o Senhor de Pai. Há no mundo um dizer que não é verdade, que todos são filhos de Deus. A Bíblia nos diz que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, não nasceram da vontade da carne, mas não nasceram da vontade do Espírito Santo. Então há um momento na vida da pessoa que ela, aceitando o Senhor Jesus Cristo, confessando, recebendo Ele como Senhor, ela torna-se filho de Deus. Até aí ela foi criatura, criação de Deus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: Pai nosso que está no céu. Então, se nós já cremos, nós podemos nos achegar ao Pai, a Deus como Pai nosso. E Ele está no céu. Ele está no céu. O Senhor Jesus nos ensina a pedir que o nome de Deus, o nome do Pai, seja santificado. Porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem feito toda essa obra grandiosa. E nós podemos santificar o nome de Deus com a nossa vida, o nosso testemunho. Olha que importante. Agora, verso 10, somente os outros nós não vamos ver. Verso 10, o Senhor, na primeira parte, diz: venha o teu reino. É claro, se nós fazemos parte desse reino, é claro que o reino de Deus já começou. Por lógica, é claro, o reino de Deus já começou. Agora, se eu te perguntar quando começará o reino de Deus, você vai dizer: já começou? Claro, já começou. Só que muitas pessoas confundem o reino de Deus com igrejas, com religião, com movimentos, assim por diante. Quando o reino de Deus não é nada dessas coisas. Não é nada dessas coisas. Alguém volta aí um pouquinho para uma página da Bíblia, Mateus 4, verso 13. É a mesma, pode ler algum. Verso 13. 4, 13, de Mateus. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade, à beira-mar, nos confins de Roma e na Cidade. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar. Então o Senhor morava em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, pela sua infância. Agora o irmão Benedito queria ler o versículo 13, leu 14. Para que se cumprisse o que foi por intermédio do profeta Isaías. Pode ler o 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia do Egito. Agora alguém leu 16. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados nas regiões sombras da morte, a luz caiu. Olha que precioso. O Senhor Jesus Cristo deixou Nazaré, já na idade do seu ministério, e foi para a Galileia. Galileia dos gentios. E o que ele foi fazer? O povo que jazia em trevas, em pecado, não era escuridão. Para apagarmos a luz aqui, porque era um pouco escuro, né? Mas a cidade não deixa. Não estava falando disso. Escuridão espiritual, o pecado humano que leva a pessoa para o inferno, para a perdição. Este povo viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte resplandeceram
para a morte, a separação completa do amor e da presença de Deus. Agora alguém lê o 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Então o Senhor deixou Nazaré, alcançou essas pessoas que estavam indo para o inferno naquela região ali, alcançou-nos agora também, porque esta pregação que o Senhor Jesus Cristo começou há 2000 anos atrás, ali na Galiléia, alcançou-nos hoje, veio falar para os nossos corações. Nós estamos indo, que as pessoas estão indo para a morte eterna. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus, agora capítulo 12, verso 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo, certamente, Deus diz, é chegado o reino de Deus sobre nós. Então o Senhor Jesus Cristo iniciou o reino do mundo, o reino de Deus. Ele afirmou, e ele estava expulsando demônios, curando, muitas curas, muitos milagres, muitos sinais, pelo Espírito de Deus. Então, o reino de Deus começou. Pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Um aspecto do reino, né? Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 17, verso 20, vamos lá. Lucas 17, verso 20. Aqui nós vamos observar como nós podemos ver o reino de Deus. Lucas 17, 20. Existem muitas pessoas que querem ver para crer, não é? É verdade isso? Você conhece alguém que só acredita vendo? Leia o versículo 20. Interrogaram pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Quem estava perguntando para o Senhor Jesus? Quem interrogando ele? Os fariseus, olha logo quem, não é? Que amavam o aspecto visual, suas roupas, seus ritos, suas pronúncias, sua fala, suas orações, certos de que o reino de Deus estaria neles, seriam eles os representantes de Deus na terra, os responsáveis para que as pessoas vissem a obra de Deus. Mas quando vem o Senhor Jesus Cristo, o que ele faz? Ele diz para eles assim: ó, o reino de Deus não vem com visível aparência. As pessoas, quando costumam ver
pelo que se é, pelo que se faz na sua essência. Por isso que muitas vezes nós olhamos para alguns religiosos, muita gente fala, aquele ali não vale nada, porque ele vive uma máscara da religião. O Senhor Jesus Cristo tem isso, né? Então esse aspecto é muito importante. O reino de Deus não vem, não está com uma visível aparência. Verso 21 me dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de quem? Nós. Precioso. Se as pessoas puderem ver o reino de Deus dentro de mim e de você. É claro, Pai, o testemunho vai tocar a forma como eu me coloco, as roupas que eu visto, claro. É parte fundamental do testemunho. Mas roupas são apenas roupas se eu não vivo o que eu prego, se eu não vivo o que eu aprendo na palavra. Né? O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Ainda João, capítulo 3, aquela famosa conversa com o fariseu chamado Nicodemos. Né? Todo mundo sabe do versículo que nós vamos ler agora, né? Está pensando aí. João 3. Vamos ver aqui qual versículo aqui nós começamos a ler. Vamos ler tudo, né? Para não ficar esperando o versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Alguém pode fazer algo se Deus não estiver com ele? Não. Se Deus não estiver dentro de nós, se nós não estivermos conectados, ligados, em comunhão com Deus e com Sua palavra, não poderemos persuadir, exortar, ensinar ninguém acerca das coisas de Deus. Primeiro que a pessoa vai falar, você não vive o que você fala, porque vai te dar missão. Né? Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver comigo. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha só, Nicodemos chegou para o Senhor Jesus Cristo e falou: Senhor, o Senhor é mestre em Israel. Sabemos, né, que o Senhor é mestre em Israel e que Deus está com o Senhor, porque as coisas que o Senhor faz, todos não tem como negar que é Deus que está fazendo pelo Senhor.
Então o Senhor vai no ponto X da questão da maior necessidade daquele homem, daquele mestre da lei em Israel. Ele diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, qual era a preocupação principal do Senhor Jesus Cristo? Que Nicodemos conhecesse o reino de Deus. De que forma Nicodemos poderia conhecer o reino de Deus? E tudo que o Senhor Jesus Cristo falou para ele ali, ele falava: Senhor, mas como? Mas como? Como pode? O que é isso que o Senhor está me dizendo? Eu não entendo. Não é possível. Né? Nós vamos ler aqui. Nós vamos ler, presta atenção. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Respondeu Jesus: em verdade te digo. Agora o Senhor vai explicar aquilo que ele disse anteriormente: nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora o Senhor fala: não pode entrar. Primeiro ele disse: não pode ver. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Não percebe visivelmente com os olhos espirituais, não aspectos materiais, mas espirituais, não consegue ver a obra de Deus. E agora, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor explica: o que é nascido da carne é carne. Todos nós aqui somos nascidos da carne. E somos carne. Não somente esta carne, matéria, mas o espírito caído. O espírito com E minúsculo. Falho. Pecador. Que precisa do amor de Deus. Que precisa da salvação. No aspecto físico, que se morrermos com 3, 4 dias estamos cheirando mal. Estamos em decomposição. E com algum tempo seremos apenas um pó. E imundícia em pó. Esta é a natureza da carne. Que leva-nos para o inferno, para a perdição. Mas o Senhor está dizendo que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água não é o batismo. O batismo não salva ninguém. Como algumas igrejas falam: olha, se você batizar, você salva. Batizar na minha igreja, você salva. Né? A água é a palavra de Deus, que nos purifica, que nos lava dos nossos pecados, que dá-nos o conhecimento da vontade de Deus, nascer da palavra, do Espírito que vem morar em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Deus. O que é nascido da carne não é somente carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admira ele, não te admiras de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. Então, podemos tinha que nascer de novo, conhecer a vontade de Deus, para ver, para entrar no reino de Deus. No verso 8, o Senhor Jesus disse para ele: o vento sopra. Alguém já viu o vento soprar ali? Hoje não tem vento nenhum, né? Abafado bastante. Tá? Só está sentindo o vento nenhum, né? É exatamente, é esse aí mesmo. Você está vendo ele? Não. Mas o que você vê? Os efeitos do vento. Né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que nasceu de novo, é todo aquele que
pois sabemos e sentimos os aspectos, a eficiência, os frutos, o efeito deste novo nascimento, do Espírito que vem morar em nossos corações, que muda as nossas vidas, muda a nossa mente, para sermos conformados com a vontade de Deus, fazermos esta vontade, esquecendo e deixando a nossa própria vontade, a nossa própria natureza, no chão, para viver a vontade de Deus. Isso que o Senhor Jesus está falando, está ensinando a Nicodemo. Você precisa nascer de novo, receber o Espírito Santo. Você não vai conseguir entender completamente, mas você vai ver os efeitos deste novo nascimento. E somente agora, mais um versículo para nós encerrar essa parte. Volta para Mateus. Volta para Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 15. Acautelai-vos, acautelai-vos dos falsos profetas. Preste atenção nessa leitura. Que se nos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Será que nós conhecemos as pessoas pela maneira como elas vivem, as coisas que elas fazem? Intimamente como Deus, não. Mas há um ditado, uma palavra secularmente que diz: fala-me com quem antes, que eu te direi quem és. Ou você é igual, ou você tem intenção de ficar igual, ou você não está nem um pouco preocupado com as pessoas que você está andando. Quem cala consente, já vou falar isso. Talvez você não concorde, mas você não combate aquilo. Agora, no aspecto espiritual, o Senhor Jesus está dizendo que os resultados, as obras da árvore boa é produzir bons frutos, e da árvore má é produzir maus frutos. E pelos seus frutos vocês vão conhecer. Não vamos simplesmente julgar as pessoas sem ver as coisas que elas fazem, mas nós vamos ver os resultados, né? Agora, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu tenho condição de saber quem vai entrar no reino dos céus e quem não vai? Não. Nós não temos essa capacidade, né? Na verdade, não devemos nem julgar as pessoas, mas o Senhor tem. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos nós profetizado o teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Falsos profetas, mentirosos. O Senhor começa esse versículo: acautelai-vos dos falsos profetas. Então lhes direi explicitamente: nunca os conheci. Versículo 23: apartai de mim os que praticais a iniquidade. O vento sopra, o novo nascimento é a chave
ao reino de Deus. Um reino que já está atuando neste mundo, através de cada um. Eu gostaria de perguntar: você já faz parte deste reino, tem certeza? Vive como um sacerdote deste reino para proclamar as virtudes desse reino? Que isso seja uma realidade das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.